Muito boa noite, pessoal. Estamos aqui dando continuidade ao curso de Física, preparando para a Escola de Especialistas de Aeronáutica para o curso de Formação de Sargentos, famoso CFS. Estamos iniciando por vetores. Então a gente selecionou algumas questõezinhas aqui. Hoje vai ser uma aula de exercícios. Ontem a gente viu o assunto teórico e hoje estamos dando continuidade, só que agora sob a perspectiva da resolução de exercícios, ou seja, a parte prática, o que nos interessa de fato. Então a primeira questão foi do CFS de 2014, vinha com o seguinte enunciado: considerando que a figura representa um conjunto de vetores sobre um quadriculado, assinale a alternativa que indica o módulo do vetor resultante desse conjunto de vetores. Então temos os três vetores A, B e C, e ele quer que a gente diga qual opção representará o módulo do vetor resultante desse conjunto. Galera, para a gente resolver essa questão, a gente vai lembrar daquele último assunto da aula de ontem, que era a decomposição de vetores. Então temos aqui os três vetores, A, B e C. Verificamos que B está inclinado, A está na vertical para cima e C está na horizontal para a direita. Primeira coisa que eu vou fazer, galera, eu vou tentar trazer tudo isso para o eixo de coordenadas cartesianas. Eu vou verificar que o vetor B ele pode ser decomposto em duas etapas. Posso pegar e decompor ele aqui na horizontal, vou chamar ele aqui de BX. E posso decompor ele também aqui na sua componente vertical, que vai ser BY. Dessa forma, nós teremos na vertical dois vetores. Teremos aqui ó, o BX, BY, BY. E teremos também o vetor A. Certinho? Então, essa é a situação que nós temos na vertical. Já na horizontal, nós teremos um vetor C e também teremos essa componente horizontal de B, que vai ser BX. BX. Tá? Não estou colocando aqui na proporção correta que indique o módulo, estou colocando de forma genérica. Agora a gente vai analisar os módulos a partir de agora. A questão nos dá aqui, ó, informando que cada quadradinho desse aqui ele tem uma unidade. Ou seja, posso dizer que o vetor BX ele vai ter, ó, 1, 2, 3, 4 unidades. Então o módulo, vamos colocar aqui na horizontal, ó, módulo de BX vai ser igual a 4. Já o módulo do vetor C, a gente viu que ele inicia aqui e termina aqui. Teremos 1, 2, 3, 4 unidades também. Então, módulo do vetor C também vai ser igual a 4. Por outro lado, quando a gente analisa aqui na vertical, nós vimos que temos BY e A. O vetor A gente tem aqui, ó, 1, 2 unidades. Então, o vetor A é igual a 2 unidades. Já o vetor BY, a gente terá 1, 2, 3, 4 unidades. Vetor BY igual a 4. E agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai verificar que nós temos uma soma vetorial na vertical para cima, que vai dar uma resultante que eu vou chamar resultante Y, vai ser igual à soma do módulo de A com o módulo de B. Ou seja, 2 mais 4, 6 unidades. Já na horizontal, nós teremos aqui a soma, uma resultante em X, que vai ser a soma entre os módulos desses outros dois vetores, BX e C. Ou seja, 4 mais 4 vai ser 8 unidades. Com isso, é como se eu pudesse reescrever essa situação que a gente está vendo aqui em apenas dois vetores resultantes, que vão ser RY e RX. RY representado aqui e RX aqui embaixo. E aí, qual vai ser o vetor resultante desse sistema inteiro? Aí a gente vai lembrar da regra do paralelogramo, que basicamente era a gente pegar uma paralela a um dos vetores, outra paralela a outro dos vetores, e aí a gente vai traçar aqui um vetor
que vem da origem dos dois, e ele vai até a extremidade do outro lado do vértice. E aí a gente vai ter aqui um vetor R. Esse será o vetor resultante final. E aí a gente vai verificar que, pelo teorema de Pitágoras, o módulo de R ao quadrado vai ser igual ao módulo de Rx ao quadrado mais o módulo de Ry ao quadrado. E aí a gente vai chegar à seguinte conclusão: R2, Rx, o módulo, é igual a 8 ao quadrado, vai dar 64, mais Ry, o módulo é igual a 6, então ao quadrado 6 vezes 6, 36, R vai ser igual a raiz, 64 mais 36, que é 100, ou seja, R, o módulo dele, será 10 unidades, o que corresponde à letra A. Beleza? Questãozinha simples, onde a gente vê todos os conceitos da aula de ontem muito claramente. Soma vetorial, decomposição vetorial, a gente viu aqui a regra do paralelogramo, soma de vetores colineares, vimos aqui as representações de módulo, né, por esses tracinhos verticais. Então, com isso, a gente vê uma questão muito prática aqui da Escola de Especialistas, bem recorrente, que a gente pode estudar essa teoria de ontem. Beleza? Então, vamos lá. Agora, vamos para a segunda questão dessa aula. Também, todas as questões, pessoal, retiradas da prova da Escola de Especialistas. Então, vamos lá. Considere a figura a seguir, na qual se encontra representado um gancho fixado na parede, que é submetido a uma força F de intensidade igual a 80 newtons. A intensidade em newtons da componente da força F que tende a arrancar o gancho da parede sem entortá-lo, vale. Em primeiro lugar, vamos imaginar aqui quais são essas componentes que a questão está dizendo. Temos um vetor inclinado e nós teremos aqui, ó, uma componente na horizontal. Deixa eu colocar outra cor, essa cor aqui é meio ingrata para mostrar para vocês. Então, nós temos aqui, ó, a decomposição na horizontal, vou chamar de Fx, e a decomposição na vertical, vou chamar de Fy. Vocês percebem que sempre se repete isso? Ele pergunta qual a intensidade em newtons da componente da força F que tende a arrancar o gancho da parede. Ele já deu o valor dessa força aqui. Ele fala que é igual a 80 newtons, mas ele quer saber qual das componentes que vai arrancar esse gancho da parede. A componente que vai arrancar vai ser Fy ou vai ser Fx? Eu acho que está bem claro para vocês que para retirar esse gancho da parede, a componente que interessa para a gente vai ser Fx, certo? Então, beleza. Então, o que eu quero saber é Fx. Aí a gente vai lembrar da decomposição, que se eu tenho um ângulo de 60 graus aqui, que é adjacente à hipotenusa, a gente está trabalhando com a função cosseno. Então, Fx vai ser igual a F cosseno de 60 graus. Lembrando, galera, que a gente está representando agora aqui apenas o módulo. Em vez de ficar colocando aqui, ó, módulo, módulo, a gente já representa literalmente, normalmente. Vocês já vão entender que na prática, para a gente não perder muito tempo, a gente vai trabalhar dessa forma. Quando a gente não tiver aqui, ó, a setinha em cima, a gente está falando do módulo. Então, Fx vai ser igual a F, que é 80 newtons, vezes o cosseno de 60 graus, que é 1/2. Com isso, olha que questãozinha simples, ó. Rapidinho a gente resolveu. Fx igual a 80 dividido por 2, vai dar 40 newtons. Questão letra D. Rapidinho, né? A gente perde tempo aqui que a gente vai explicando os detalhes da questão. Novamente, decomposição de vetores. Vejam como é importante saber aquela questão do Fx igual a F cosseno de θ, Fy igual a F seno de θ. Tranquilo? Próxima questão também caiu na mesma prova da questão anterior. Ela falava o seguinte: considere o sistema em equilíbrio representado na figura a seguir. Para que a intensidade da tensão no fio 1 seja a metade da intensidade da tensão no fio 2, o valor do ângulo alfa, esse ângulo aqui, ó, em graus, deve ser igual a quanto? Então, nós temos aqui, ó, fio 1, que tem uma tensão, que eu vou chamar de T1. Temos aqui o fio 2, com uma tensão, que eu vou chamar de T2, certo? E temos aqui o bloco,
que vai ter aqui, ó, o peso do bloco, formando uma outra força. Ele diz o seguinte: a intensidade da tensão no fio 1 é metade da intensidade da tensão no fio 2. Ou seja, eu posso dizer que a tensão no fio 1 é igual a metade da tensão do fio 2. Essa aqui é a primeira informação que a questão dá. E aí ele quer saber qual será o valor do ângulo para que essa condição seja obedecida. Então, novamente é uma questão de equilíbrio estático, onde nós teremos aqui que todas as forças resultantes serão nulas. A gente vai ter que necessariamente, para facilitar o nosso trabalho aqui, decompor essas forças novamente no mesmo esquema, no sistema cartesiano. Então, T1 já está na horizontal, P já está na vertical, só que T2 está inclinado. Ou seja, eu tenho que pegar aqui a componente T2x na horizontal e a componente T2y na vertical. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui para a gente trabalhar melhor. Então tá, temos aqui T2x e T2y. Nós temos o ângulo alfa e, pelo que a gente aprendeu na geometria, nos conceitos básicos de ângulos ali, a gente vai ter que definir esse ângulo alfa. A gente percebe que é o mesmo que esse ângulo alfa aqui, certo? Então, o T2x ele está adjacente ao ângulo, então temos a função cosseno. Vamos poder escrever aqui, ó, T2x vai ser igual a T cosseno de alfa. Por outro lado, T2y, como ele é oposto ao ângulo alfa, estamos diante da função seno. Então, teremos T2x vai ser igual a T seno de alfa. Só que esse T, na verdade, é T2, tá? T2. Beleza? E aí, o que acontece? Para que eu tenha a situação de equilíbrio, o somatório das forças na horizontal para um lado tem que ser igual ao somatório das forças na horizontal para o outro lado. Ou seja, eu tenho que dizer que a condição 1 é T1, que está puxando para a esquerda, é igual a T2x, que está puxando para a direita. Isso na horizontal. Já na vertical, é a segunda condição, eu vou dizer que T2y, que está puxando para cima, é igual ao valor do peso P, que está puxando para baixo. E aí, vamos lá. T1 é igual a T2x. Só que T2x, a gente acabou de ver que é igual a T2 cosseno de alfa. T1 é igual a T2 cosseno de alfa. E a gente vê que na questão foi dado também que T1 é igual a T2 sobre 2. Ou melhor, para facilitar aqui, eu vou dizer que T2 é igual a 2T1. E vou substituir aqui, ó. Onde tiver T2, eu vou botar 2T1. Então, eu vou ter aqui, ó, T1 é igual a T2, que é 2T1 vezes cosseno de alfa. Com isso, terei T1 corta com T1 aqui, cosseno de alfa é igual a 1 meio. Para tanto, eu tenho que esse ângulo, para que o cosseno dele seja igual a 1 meio, esse ângulo será de 60 graus. Vocês veem aqui que acabei de encontrar o que a questão pedia. Qual o ângulo A? Alfa. O ângulo alfa vale 60 graus. Eu cheguei a escrever a equação da segunda condição aqui, ó. Vocês veem que realmente a questão não deu nem qual era a massa desse bloco para eu calcular o peso. Entretanto, não era necessário. Bastava a gente fazer na horizontal aqui o equilíbrio, né, das forças, a gente chegava à conclusão da questão. Beleza? Mais uma questãozinha simples resolvida aqui da prova da EA. Se vocês tiverem dúvidas, galera, não esqueçam de colocar aí nos comentários para que a gente possa ajudá-los, tá? Lembrando que a gente está iniciando essa preparação para a Escola de Especialistas. Se você quiser se inteirar um pouquinho mais sobre esse nosso projeto, terei imenso prazer em orientá-los nessa jornada. Tranquilo? Então vamos lá, mais uma questãozinha aqui da Escola de Especialistas. Um bloco está submetido a uma força peso
de módulo igual a 210 newtons. Ou seja, esse bloco aqui. Já posso dizer aqui ó, que temos a força-peso igual a 210 newtons, puxando para baixo. Se encontra em equilíbrio no ponto C, conforme o desenho. Se o ponto C é equidistante tanto do ponto A quanto do ponto B, ou seja, essa distância aqui, ó, do ponto A e do ponto B, são iguais, vou chamar de D. Então, o módulo da tração ao qual o lado AC, esse lado aqui, ó, essa tração, deixa eu pegar aqui, já separar aqui uma retinha para esse lado e separar outra retinha para esse lado, compartilhada na mesma proporção essas trações. E aí nós teremos que necessariamente a tração A vai ser igual à tração B. Então tanto faz, se a gente encontrar TB ou TA, a gente vai estar achando a resposta da questão que ele quer saber qual é o valor de TA. Então a primeira coisa, galera, a gente vai verificar que a gente tem um ângulo de 30 graus aqui, que ele pode ser representado ó, por esse ângulo aqui ou por esse ângulo aqui. Há uma simetria. Então, não vou nem falar muito mais do que eu já falei nas outras etapas sobre qual será a equação trigonométrica aqui. Nós veremos o seguinte, ó, para cima, TAY na vertical, mais TBY vai ser igual a força para baixo, que a única que tem aqui é de 210 newtons referente ao peso. Isso é igual a 210. Eu já cheguei à conclusão de que TA é igual a TB, pela simetria. Da mesma forma, eu posso dizer que TAY vai ser igual a TBY, porque há uma simetria, os ângulos são iguais, essas forças estão distribuídas de forma uniforme aqui. Tranquilo? Então, eu posso dizer também que TAY é igual a TBY. Eu vou chamar só de TY, tá? Para a gente falar na mesma língua. Então, eu terei aqui, ó, TY mais TY igual a 210. Com isso, 2TY igual a 210 newtons, TY vai ser igual a 105 newtons. E aí, o que vem a ser esse TY? Vai ser essa parcela aqui, ó, para cima. Tenho duas parcelas de 105, tanto TAY como TBY são iguais, e as duas vão somar aqui para cima, vão dar os 210 newtons, que vão contrabalancear aqui em equilíbrio o peso de 210 newtons. Só que a questão não quer saber qual o valor dessa componente aqui na vertical. Ele quer saber qual o valor do módulo desta componente aqui. E aí a gente vai lembrar do seguinte, ó. Quando a gente tinha aqui essa divisão, nós tínhamos ó, que TAY ela é igual a TA vezes, aqui nós temos TAY como sendo o ângulo oposto ao ângulo de 30, ou seja, a função relativa é a função seno de 30 graus. Com isso, TAY, que a gente acabou de calcular, vimos que é igual a TY, certo? É igual a 105 newtons, é igual a TA vezes seno de 30, 1/2. Com isso, TA vai ser igual a 2 vezes 105, 210 newtons. A gente acabou de encontrar a resposta da questão letra A. Beleza? Olha só que repetitivo que é esse tipo de questão. Na mesma prova da Escola de Especialistas, uma abaixo da outra. Caiu essa questão com esse conceito de decomposição, de equilíbrio, né? Aqueles conceitos básicos que a gente tem sobre vetores, a gente vai ver que repete muito. Então essa aula é fundamental para vocês conseguirem, sabe, tirarem de letra esse assunto de vetores para a Escola de Especialistas. Próxima questão. Um corpo está submetido à ação de duas forças com intensidade de 4 e 5 newtons, respectivamente, que formam entre si um ângulo de 60 graus. O módulo da força resultante que atua sobre o corpo será. Essa é uma questão onde a gente vai ver a aplicação direta da regra do paralelogramo. O que a gente tinha aqui? Nós temos aqui, ó, por exemplo, ó, vamos colocar, tanto faz qual que eu vou escolher. Vou pegar, por exemplo, aqui, uma vai ser de 5 newtons, a outra vai ser de 4 newtons, vou colocar aqui na horizontal uma. Teremos aqui, ó, um vetor aqui, outro aqui, teremos aqui, ó, 60 graus entre eles. Aqui teremos um vetor que eu vou chamar de F1, e aqui um outro vetor que eu vou chamar de F2, e eu vou dizer que o módulo de F1 é igual a 4
newtons e o módulo de F2 igual a 5 newtons. Pela regra do paralelogramo, a gente vai lembrar que a gente pode representar aqui, ó, vamos traçar uma paralela a F2 e vamos traçar uma paralela também aqui, ó, a F1, e a gente vai ter aqui a ligação desde a origem dos dois até o outro lado do vértice. Nós teremos aqui o vetor resultante. E a questão quer saber qual vai ser o módulo da força resultante que está atuando sobre esse corpo. Então teremos aqui, ó, essa será a força resultante em verde. Beleza? Então o que a gente vai fazer? Regra do paralelogramo, basicamente, o que era? Era a lei dos cossenos com aquela mudança do mais que vai ter ali no meio do termo que a gente vai analisar. Então teremos aqui, ó, o módulo da resultante ao quadrado vai ser igual a módulo de um dos vetores ao quadrado, mais o módulo de outros vetores ao quadrado, mais duas vezes o produto de F1 por F2, vezes o cosseno deste ângulo aqui, de 60 graus. A gente viu aqui, ó, F2, o F1 ao quadrado vai ser 4 ao quadrado, 16, mais F2 ao quadrado, 5 ao quadrado, 25, mais duas vezes 4, vezes 5, vezes o cosseno de 60, que vai dar 1/2. A gente já corta aqui 2 com 2. F ao quadrado vai ser igual a 16 mais 25. Vamos ver aqui antes, aqui, ó. 4 vezes 5, 20. 20 mais 25, 45. 55, 61. Desta forma, a força F vai ser igual a raiz de 61. E a gente vê que a resposta da letra C. A aplicação diretinha da regra do paralelogramo, certo? Próxima questão. Sobre uma partícula P, são aplicadas duas forças A e B, conforme o desenho. Então, temos aqui, ó, uma força A para baixo, uma força B para a direita. Das alternativas abaixo, assinale qual representa corretamente a direção, o sentido, a intensidade em newtons de uma outra força C que equilibra a partícula P. Considere os vetores A e B subdivididos em segmentos iguais, que representam 1 newton cada. Ou seja, isso aqui, ó, cada espacinho desse aqui é igual a 1 newton. Então, posso dizer que temos aqui, ó, para B, o módulo de B qual vai ser? Vai ser 3 newtons. Qual o módulo da força aqui de A? 1, 2, 3, 4 newtons. E aí o que acontece? Essas duas forças atuando, pela regra do paralelogramo, a gente vai ver aqui, ó, traça aqui, e a gente vai ter aqui uma força, deixa eu fazer aqui, vai dar um trabalhinho a mais, mas vai ficar mais decente. Esse aqui vai ser o vetor resultante das forças A e B. E aí o que ele quer saber, qual será o vetor que vai ter que equilibrar esse vetor resultante aqui. Para a gente equilibrar esse vetor R, a gente precisará de um vetor que seja oposto a ele. Vai ter que ser para cima, sentido inverso aqui, e vai ter que ter o mesmo módulo que ele, só que nesse outro sentido. E qual vai ser o módulo desse vetor R aqui? Nós temos aqui, ó, pelo teorema de Pitágoras, R ao quadrado vai ser igual à soma dos quadrados dos catetos. 3 ao quadrado vai dar 9, mais 4 ao quadrado, 16. R, então, vai ser igual a raiz, 16 mais 5, que é 16 mais 9, que é 25. Raiz de 25 é igual a 5. Então, o módulo de R é igual a 5 newtons. Então, eu precisarei de um vetor que esteja apontado para noroeste, ou seja, para cima e para a esquerda, e que tenha um módulo igual a 5 newtons. E aí nós vamos vendo aqui, ó, esses dois que estão apontados aqui para baixo, não. Nem A, nem B. Poderia ser aqui a letra C, né? Está apontada aqui para noroeste, os dois casos. Só que em D nós temos o módulo igual a 7 newtons, que não é o caso. Então a resposta seria a letra C, porque aqui teríamos aqui um vetor representado com o módulo de 5 newtons, contrabalanceando este vetor R aqui. Beleza? Então estamos chegando ao fim aqui dessa sequência de questões que a gente quis abordar. Deixa eu puxar essa questão. Olha outra questãozinha tranquila aqui, ó.
Sobre uma mesa sem atrito, um objeto sofre ação de duas forças, F1 igual a 9 newtons e F2 igual a 15 newtons, que estão dispostas de modo a formar entre si um ângulo de 120 graus. A intensidade da força resultante em newtons, olha, repeteco daquela questão da regra do paralelogramo. Nós teremos aqui, ó, um vetor, outro, tá? Não vou me preocupar aqui com a distância, o importante é sair fazendo a questão. Temos aqui, ó, F1 igual a 9 newtons, aqui o módulo, aqui F2, seu módulo igual a 15 newtons, e temos que eles formam um ângulo de 120 graus. Olha só, detalhezinho, essa aqui vai ser uma pegadinha. Vocês sabem que eu coloquei aqui um ângulo agudo, mas 120 graus é um ângulo obtuso, ele é mais aberto. Então essa representação aqui ela não está perfeita, certo? De qualquer jeito, vamos tentar utilizar aquela equação que a gente trabalha para a regra do paralelogramo, que é a lei dos cossenos para a física, ou seja, que vai ter o maisinho ali. A gente vai verificar um detalhezinho. O que acontece? Se eu fizer aqui, apresentar de cara, aquela equaçãozinha vai ficar como? A resultante, não vou nem mais desenhar, você já sabe mais ou menos aqui como constrói na regra do paralelogramo, que vai ser um vetor mais ou menos vindo por aqui. Tranquilo? Então vamos lá. Resultante eu vou chamar de f. F ao quadrado vai ser igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado mais 2 vezes F1 vezes F2 vezes o cosseno desse ângulo, que vai ser 120 graus. Então, F2 vai ser igual a F1 ao quadrado, 9 ao quadrado dá 81. Mais F2 ao quadrado, 15 vezes 15, se eu não me engano, 225. Mais 2 vezes 9 vezes 15 vezes o cosseno de 120. Aí que entra uma das maldades. Cosseno de 120. Vamos parar para pensar. Se a gente está aqui na trigonometria e a gente imagina, ó, que a gente tem aqui, ó, círculo trigonométrico, temos aqui, por exemplo, ó, o ângulo de 60 graus, certo? Está 60 aqui. O que acontece? Ó? 120 vai estar mais ou menos aqui. 120 graus, no outro quadrante. A gente verifica que ambos terão o mesmo módulo. Cosseno de 60 é igual ao cosseno de 120. Só que um é positivo e o outro é negativo. Lembrando que o eixo dos cossenos é esse aqui, na horizontal. Então, nós teremos aqui, ó, que o cosseno de 60 é igual a menos cosseno de 120. Nós teremos que o cosseno de 60 ele é igual a 1/2. Cosseno de 120 graus vai ser igual a menos 1/2. E aí a gente verifica que vai mudar o sinal aqui. A gente não fez o desenho conforme deveria ser o ângulo obtuso. Colocamos o ângulo agudo, mas a gente verifica que pela equação sai aqui a informação que nos corrige. Ou seja, nós temos aqui, ó, menos 1/2. Quando a gente corta 2 com 2 aqui, temos F2 igual a 81 mais 225, vai dar 135, vai dar 171. Então, F2 vai ser igual a 171. Se a gente fizer a decomposição aqui de 171, a gente vai verificar que é divisível por 3, né? Vai dar 57. 57 continua sendo divisível por 3, então vai dar 19. Com isso, nós temos que f ao quadrado vai ser igual a 3 ao quadrado vezes 19. Se a gente tirar a raiz aqui, f vai ser igual a 3 raiz de 19 newtons, que vai corresponder à letra B. Beleza? E com isso, opa, não, tem mais uma questãozinha aqui. Mais uma questãozinha naquele padrão que a gente já resolveu hoje, sempre fazendo a decomposição de vetores ali, ó. Dizia o seguinte: a figura a seguir representa 4 forças F1, F2, F3 e F4 aplicadas sobre a partícula de massa desprezível. Qual deverá ser o valor F2 em newtons para que a força resultante sobre a partícula seja nula? Então, nós temos aqui, ó, F1 igual a 10 newtons para cima, F2, a gente não sabe qual é o valor, para baixo.
F3 inclinado em 60 graus com horizontal, sendo 10 newtons seu módulo, e F4 com um módulo de 5 newtons para a esquerda. Todas as forças, três forças aqui, F1, F4 e F2, estão nos eixos coordenados aqui que a gente tem, abscissa e ordenada, certo? Então, neles a gente não mexe, a gente só vai trabalhar no F3, que está inclinado, é o único que está inclinado. A gente vai pegar aqui, ó, a parcela decomposta na horizontal, que vai ser F3x, e a sua parcela decomposta na vertical, que vamos chamar de F3y. Desta forma, nós teremos o seguinte, ó, na vertical, temos uma situação de equilíbrio, ou seja, as forças que estão para cima, que são F1 e F3y, elas somadas, serão iguais à componente da força para baixo, F2. Já na horizontal, nós teremos que as forças que puxam para a direita são iguais às forças que puxam para a esquerda, ou seja, para a direita só temos aqui F3x, vai ser igual a força para a esquerda, que é somente 5 newtons. Com isso a gente já encontrou qual é o valor de F3x. Só que o que acontece? A gente vai lembrar de novo, mais uma vez, ó, temos aqui um ângulo de 60 graus. O ângulo adjacente vai ser regido pela função cosseno, ou seja, F3x é igual a F cosseno de 60 graus. F3x vai ser igual a F, no caso aqui é F3, né? F3 que a gente viu que é 10 newtons, vezes o cosseno de 60, que é 1/2. Com isso, F3x é igual a 5 newtons. Olha como a gente chegou no mesmo resultado que a gente acabou de ver aqui. Ou seja, essa questão aqui vai ser matada pela análise vertical. Então, F1, a gente sabe que o módulo é igual a 10, mais F3y, se F3x é igual a F3 cosseno de θ, então F3y vai ser igual a F3 seno de 60 graus. É igual a F2, que a gente não sabe qual é o valor de F2. Então, nós temos aqui, ó, 10 mais F3 seno de 60 graus igual a F2. Vamos fazer o seguinte, ó, 10 mais F3 é igual a 10 também, vezes seno de 60, a questão nos deu aqui, ó, é 0,86. 0,86 é igual a F2. Dessa forma, teremos 10 mais 8,6 é igual a F2. F2 vai ser essa soma, 18,6 newtons, corresponde à letra D. Beleza, pessoal? A gente sabe que tem outras questões de vetores na prova da EA, e a gente não vai abordar aqui nessa aula todas elas. Já temos aqui quase 40 minutos aí de aula, então é importante a gente dar uma estudada com calma nessas questões, depois tentem refazer vocês por conta própria. Eu acredito que essa sistemática é a melhor forma de estudo para um concurso desse como o da EA. Vocês veem que não são questões difíceis, não são questões que envolvem muitos cálculos, envolvem, assim, a aplicação básica dos conceitos que vocês estudam. Tudo aquilo que a gente estudou na aula de ontem caiu aqui, direto, não tinha nenhuma invenção. Então, vão por esse caminho, que certamente vocês vão ter êxito nessa tarefa de vocês, de serem aprovados, de serem futuros sargentos da Força Aérea. Valeu, galera. Um abraço. Se tiverem dúvidas, entrem em contato comigo e a gente vai conversando. Até a próxima.